Olá, graça e paz a todos e a todas. Esse é o programa Texto e Contexto, espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Em todo o programa é Texto e Contexto, sempre com a Bíblia aberta, nós conversamos sobre vários temas de natureza doutrinária e teológica e nesse mês de abril, estamos conversando sobre práticas devocionais. Você acompanhou o programa da última semana, você viu a gente conversando aqui sobre a essência da oração. E hoje nós vamos continuar a falar um pouco mais sobre oração e vamos conversar sobre o conteúdo da oração. Antes de apresentar os nossos dois amigos que estão aqui para nos ajudar a conversar sobre esse tema, queria desafiar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas sejam abençoadas com esse conteúdo, desafiadas por meio desse conteúdo, quem sabe até consoladas por meio desse conteúdo, porque afinal de contas estamos falando sobre práticas devocionais e hoje falaremos mais uma vez sobre oração, tema muito caro e importante nesse período de pandemia em que estamos vivendo. Mas vamos lá, temos a alegria de ter conosco aqui o pastor Josias e pastor Alan. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez no programa Texto e Contexto. Amém. Paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor Josias. É sempre uma alegria estar aqui nesse espaço de estudarmos a Bíblia e refletirmos e contribuirmos assim de alguma forma para o ensino da palavra de Deus. Estou feliz de estar aqui, que Deus nos abençoe aqui nesse encontro. Paz do Senhor, pastor Eleilton, pastor Alan, grande satisfação estar aqui juntamente com os irmãos, com essa audiência seleta que gosta de estudar a Bíblia. Isso nos motiva a estar aqui para transmitir conteúdos bíblicos para o enlevo espiritual de todos. Que Deus nos abençoe nesse momento e possamos ser todos usados por Deus. Amém. Estou certo que Deus usará principalmente a vocês, né? Nesse momento aqui de conversa sobre esse tema. Na semana passada, começamos então a falar sobre oração. Você viu aqui que nós falamos sobre a essência da oração. Definimos aqui que oração tem a ver com relacionamento, com dependência, com confiança em Deus. Hoje, a proposta do nosso programa é nos concentrarmos na oração do Pai Nosso. A ideia é a gente pensar no conteúdo da oração. Ok, quando nós formos realizar a prática da oração, quando nós formos orar, praticarmos esse importante exercício, como devem ser essas nossas orações. Então a nossa proposta hoje é refletir um pouco sobre isso à luz do que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, à luz do que o próprio Cristo nos ensinou a respeito desse tema. Então hoje falaremos sobre o conteúdo da oração do Pai Nosso. Pastor Josias, começa ajudando a gente aí a entender um pouco sobre o contexto em que a oração do Pai Nosso aparece na Bíblia Sagrada. Nós temos pelo menos 2 vezes que essa oração aparece, né? Então fala um pouco para a gente sobre o contexto, né, nos evangelhos onde essa oração aparece, para a gente poder entender bem e termos, né, a correta dimensão da importância dessa oração, quando nós formos avaliar e pensar sobre as nossas orações. Bom, ela aparece basicamente 2 vezes no Evangelho, né? Em Mateus, no contexto ali do Sermão do Monte, onde Cristo está pregando sobre a ética do reino, né? Como os discípulos, aqueles que foram chamados, devem se comportar no reino. Entre esses comportamentos está a oração, como o modo de se relacionar com o Pai, a maneira de se relacionar com Deus. A outra vez que aparece em Lucas, ele é instigado por um pedido dos discípulos, né? Os discípulos pedem a Jesus para que eles ensinem a orar. Era uma prática de todo rabino da época. Inclusive, eles citam João, né? Olha, João ensinou os discípulos dele a orar, ensina a gente a orar também. Então, isso era uma prática, né, de todo mestre rabino ensinar os seus discípulos a orar, e Jesus não foi diferente.
mais uma vez ele ensina, a gente vai ver algumas ligeiras mudanças entre a do Sermão do Monte e esse pedido aqui, mas o modelo e a estrutura é a base, né? O básico está nas duas fórmulas. Isso nos leva a entender que as palavras não são um mantra a ser repetido, não são palavras mágicas, né? Quando ele fala que deve-se orar assim, não é as palavras que, colocado da maneira certa, falado da maneira certa, isso vai desencadear algum poder mágico para receber a oração. O que ele está falando mais é do modo, né? Vamos ver mais à frente. Assim, olha, quando vocês forem orar, orem desse modo. E aí ele coloca os elementos básicos que devem ter em toda a oração. É interessante se a gente pegar esse modelo, entender a cada item, né, desse modelo, a gente olha para a oração no passado, no Antigo Testamento, a gente vai ver que Davi, Abraão, Daniel orou nesse modelo. Não são as mesmas palavras, mas os elementos contidos são basicamente os mesmos, né? Então ele coloca o modelo de oração e não palavras em si, né? Legal, muito bom. Eu penso que, principalmente o fato de essa oração estar presente no Sermão da Montanha, mostra para a gente o quanto, de fato, Jesus quis que a gente desse o devido valor a essa oração, né? E Sim. observasse esses elementos, né, que o pastor Josias cita, que está na oração, né? Porque eu tenho para mim que o Sermão da Montanha, ele apresenta a vontade do rei para os seus seguidores, né? Então, muita gente às vezes quer saber como é que eu faço para fazer a vontade de Deus. O Sermão da Montanha é uma boa dica, né? Um bom caminho para a gente, de como ele quer que a gente viva. E entre todos esses ensinos lá, você tem esse ensino sobre esse trecho, né? O ensino sobre a oração e com a presença ali da oração do Pai Nosso, né? Então eu penso que essa localização da oração dentro do Sermão da Montanha, para mim, ao menos, mostra que ela é muito importante, né? E ao longo da história, vários homens de Deus, né, do passado, também sempre tiveram essa mesma percepção da oração do Pai Nosso. Até antes de entrar, nós vamos analisar aqui, você que está nos ouvindo, nos assistindo, nós vamos analisar aqui cada trecho da oração do Pai Nosso para entender esses elementos, né, que o pastor Josias cita. Mas até antes disso, eu queria que o pastor Alain comentasse para a gente sobre alguns homens de Deus do passado que escreveram sobre a oração e mostraram o quanto a oração do Pai Nosso é importante. Né? Então, se pudesse citar para a gente, por exemplo, nós temos um livro do Tim Keller, né, sobre oração, em que ele cita lá alguns desses personagens. Né? Se pudesse citar pelo menos aí uns dois para a gente, só para a gente verificar isso aí, essa questão do quanto a oração foi valorizada também na história. É fato, assim, que toda vez que ao longo da história da igreja foi ensinado sobre a oração, se usava a oração do Pai Nosso como parte desse ensinamento. Né? E você vai estudar as grandes pessoas, né, os grandes cristãos que ensinaram sobre a oração do Pai Nosso é sempre muito bem valorizada. E aí nesse livro que você citou, do Tim Keller, ele vai citar alguns autores, né, alguns cristãos, né, pais da igreja, que tiveram um ensinamento sobre oração e que vai citar a oração do Pai Nosso como algo que a gente deve mirar, que a gente deve observar e ter como modelo. Então ele cita, por exemplo, Agostinho de Hipona, que escreve uma carta a uma mulher, uma jovem mulher, chamada Anícia, era uma viúva, na verdade, né? Que por algum motivo ela teve que fugir com a neta para a África, e lá ela conhece Agostinho, e ela escreve uma carta para ele, pedindo para que ele ensinasse alguma coisa sobre oração, uma forma de que ela fizesse uma oração da forma correta que agradasse a Deus. Ele responde essa carta com outra carta, e nessa carta ele vai ensinar como ela deve orar, dando algumas dicas. Está anotado aqui algumas dicas. Vai dizer o seguinte, que na oração, a primeira dica dele,
Enxergue-se como desolado, isso é, alguém que depende de Deus. Primeira coisa, a orar, segundo o ensinamento desse irmão, né, Agostinho, era para ela se enxergar como dependente da graça de Deus, orar com humildade. Segunda dica que ele coloca aqui é que, ao orar, nós precisamos reconhecer que os afetos do coração estão desordenados. Isso é um ensinamento próprio dele, e vai ser até desenvolvido por outros autores, né, que é a questão dos amores descoordenados no nosso coração. E é uma forma de explicar, por exemplo, o ensino sobre a idolatria, né? A ideia é assim que a gente tem que ter afeições, amor, por exemplo, pela família, pelo nosso trabalho, né? Mas amor por Deus. E esses amores, né, precisam estar alinhados, precisam estar coordenados na vida, e a maneira certa de se amar da forma certa é colocar Deus acima de tudo. Deus em primeiro lugar. Uma coisa que nós devemos buscar é a Deus. Aí ele mostra assim que quando a gente ora, a gente precisa perceber que a gente está desalinhado com a vontade de Deus e que na oração a gente precisa reconhecer isso e pedir a direção de Deus até mesmo na nossa oração para que a gente entre em acordo com a vontade dele. Aí, em terceiro lugar, o terceiro item, ele diz que ela deveria estudar a oração do Senhor e usar a oração do Pai Nosso como modelo para ela, né? Então, assim como Jesus a ensinava, ela deveria olhar para aquela oração e orar de forma semelhante. E o quarto ensino de Agostinho é que em tempos de tribulação, ele diz, seja sincero, seja submisso. Quando você orar em tempos difíceis, é preciso ser sincero e submisso, porque Deus pode curar, Deus pode resolver o problema, mas Deus também, ele pode decidir não fazer. E aí você, ao orar, precisa também ter essa consciência. Então aqui, do ensino dele, eu destaco o terceiro item, que ele faz questão de dizer, olha, quer entender a maneira certa de orar? Ore, observe, estude a maneira como Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso. Tim Keller também vai citar outro autor, que é Lutero, e ele vai citar Lutero, dizer que Lutero também escreveu uma carta a Peter, né, um amigo barbeiro, e ele também pede orientações ali para Lutero sobre a oração, e ele vai trazer alguns ensinos, também dá algumas dicas de oração nessa carta. A primeira dica que ele dá... Não tinha WhatsApp na época, não, era só carta. Não tinha WhatsApp, então era carta. Então ele dizia o seguinte, em primeiro lugar, a oração deveria ser um hábito diário. Ele diz assim que ele deveria orar pelo menos 2 vezes no dia. Então, hora de manhã, quando você acorda, hora antes de dormir. Pelo menos 2 vezes por dia. Em segundo lugar, ele dizia o seguinte, devemos meditar nos textos bíblicos e orá-los. Ele dizia assim que quando você vai orar, você lê a Bíblia e conforme o ensinamento que você tiver do Senhor, você ora aquela palavra, ora de acordo com aquele texto. Seria uma maneira de você orar a palavra e aprender. Aí, em terceiro lugar, até no terceiro lugar que vai coincidir, ele dizia que em oração devemos parafrasear e orar a oração do Senhor. Então ele olha assim que ao orar a oração do Pai Nosso, a gente precisaria observar cada um dos itens e seguir a oração do Pai Nosso como uma espécie de roteirinho da nossa oração. A gente observar cada elemento dessa oração e seguir como um roteiro, seria uma maneira eficaz da gente orar da maneira que agrada o Senhor. Aí ele fala um quarto item, ele fala assim, tenha sempre os olhos postos no Espírito Santo, porque enquanto oramos, ele prega para nós, ele pode nos mostrar algo que precisa ser mudado. Eu citei aqui, então, os exemplos comentados por Tim Keller, e observa-se que desses 2 aqui citados, eles vão falar da importância da oração do Pai Nosso como uma maneira da gente aprender a orar da maneira correta, da forma correta, observando a oração do Pai Nosso como um modelo, como um roteirinho que a gente deve seguir, olhando os elementos e tentando trazer esses elementos também para a nossa oração ser completa. Né? Legal, muito bom. Então, homens de Deus do passado valorizaram também a oração do Pai Nosso.
Eu achei interessante nessa fala aqui do pastor Alan, nessa exposição, um dos ensinos do Agostinho é sobre os afetos desordenados do coração, né? Sim. Como você disse, ele trabalha essa questão do amor, e aí o amor a Deus tem que estar em primeiro lugar, né? Mas por conta do pecado, Sim. de vez em quando, né, aquilo que deveria estar em quinto, sexto, sétimo lugar é o que está Tá em primeiro. figurando aqui no primeiro, né? Por conta dos afetos desajustados do nosso coração. E isso pode ser percebido e visto quando a gente vai orar, quando nós estamos falando com Deus, né? Se esses afetos estão desajustados, talvez esses desajustes podem ser percebidos naquilo que a gente fala e pede a Deus em oração. Daí eu acho que a oração do Pai Nosso tem uma dica importante para a gente, porque quando a gente começa a estudar sobre os elementos da oração, né, o que tem que estar presente na nossa oração, veja como a oração começa. Então eu queria que o pastor Josias ele comentasse para a gente, né, o pastor Alan também, sobre esse primeiro elemento, né? A oração, a oração do Pai Nosso começa a nos desafiar a iniciar as nossas orações olhando para Deus, colocando o nosso foco em Deus, né? Tem aí o elemento da exaltação e da submissão a Deus. Puder comentar um pouco mais sobre essas questões? Como você disse, né, o Pai Nosso, as primeiras palavras, né, começam com Pai Nosso que estás no céu, né? Então, quando nós olhamos esses dois elementos separados, a gente entende que Jesus quer passar para nós exatamente a noção do nosso lugar na aproximação de Deus. Porque ao mesmo tempo que ele inova, né, colocando uma palavra Abba, a gente não vê antes de Jesus com muita frequência, né, se referir ao Pai como Abba, que era a língua em aramaico, que era dito, né, que Jesus falava, muitos falavam na sua época. Abba, ele tem um quê, né, de carinho, de afetividade muito grande, né? Abba é como se fosse papai ou paizinho, né, como muitos se referem ao pai terreno. Essa palavra mostra que a gente deve encarar, né, a Deus, o Supremo, o Grandioso, o Criador, como muito chegado nosso, como o papai, o paizinho. Ao mesmo tempo que ele coloca ali que esse pai está nos céus e que é um pai nosso, não é um pai particular, não é o pai meu, né? Que isso pode levar a algumas disfunções, poderia levar a algumas disfunções no me aproximar de Deus, achar que é exclusivo para mim e tem que ser do meu jeito, e a gente perder a noção de quem somos nisso, né? Então, continuamos sendo criaturas, mas amados por um Pai amoroso, ao mesmo tempo que esse Pai está nos céus e que nós devemos temer. Se fosse só um ou outro, ficaria disfuncional também, né? Se fosse só o Abba, o paizinho, o papai, a gente perderia a noção do que não haveria o respeito necessário em se aproximar de Deus, não haveria o trato, né, correto para com Deus, nós perderíamos a noção do sagrado, por exemplo, né? Perderíamos a noção do nosso lugar e o de Deus. Se, por outro lado, só fôssemos encarar o elemento da submissão, Deus ia ficar um quanto tanto distante. É o Senhor que tem que ser temido, Criador de todas as coisas, que está nos céus e devemos temê-lo a qualquer custo. Ficaria um quanto distante. Mas quando Jesus coloca esses dois elementos, ele quer ensinar o lugar ideal do adorador, né? Saber que ele é o papai, que isso vai dar a ideia para a gente e nos encorajar de entrar com confiança para pedir, porque um filho confia no seu pai, ele faz um pedido sabendo que o pai vai conceder, porque de fato é o pai. Em outro lugar ele falou isso, disse, olha, mesmo vocês, né, sendo maus,
vocês conseguem dar coisas boas para os seus filhos, imagina o Pai Celestial, né? Então, é esse âmbito que Ele quer que nós entremos, de saber que Ele é próximo, mas de nunca deixar de exaltá-lo. Ele está nos céus, Ele está no alto e sublime trono, Ele comanda todas as coisas de lá. E ao mesmo tempo que nós devemos submissão a esse Deus Criador Todo-Poderoso. Então, esses elementos juntos é importantes, né? Não deve faltar a exaltação. Como nós falamos no início, as palavras podem ser até diferentes, né? Mas você deve, né, exaltar a Deus. Não é por nada que ela começa com a exaltação e termina com a exaltação lá, porque teu é o reino, teu a glória, o poder para todos sempre, né? Então, lá existe exaltação no final e aqui no começo. Então, nós devemos entrar na presença de Deus já exaltando Ele, adorando a Ele e sabendo que Ele é próximo, o nosso Abba, que vai nos responder. Então, submissão e adoração é muito importante para entendermos o nosso lugar diante do Pai. Muito bom esse comentário, né? Então, a oração, o primeiro movimento da oração, né, é um movimento em direção a Deus, né? Em direção ao nosso Pai que está no céu, né? E eu penso que aqueles que vão ao Pai que está no céu em oração, então, não devem medir esforços para procurar, né, adjetivos para qualificá-lo em oração, né, para louvá-lo e exaltá-lo em oração, né? Porque de fato é diante dele que nós chegamos, né? Muito pertinente e isso. A proposta dessa forma como a oração do Pai Nosso é posta, sugere a ideia de intimidade, né? Proximidade, a ideia de diálogo, de uma conversa informal. Acredito que foi dito até no programa anterior sobre essa questão do diálogo, a oração como diálogo, como uma conversa. E a ideia aqui de um relacionamento, né? Relacionamento com muita proximidade, com carinho, né? Só que um carinho com juízo, né? Com juízo, tipo, sem você perder não a noção. Você não pode perder a noção de quem é o seu paizinho, né? Não pode perder a noção de quem é o Abba, né? Que ele é o Senhor de todo o céu, de todo o universo. Só que, ao mesmo tempo, é muito bonito você pensar o que o sacrifício de Jesus, o que a obra de Cristo nos proporciona de relacionamento com o Pai, com aquele que é o nosso Criador. E a oração tem a ver com isso, nos encaminha para isso, né? E aí, nesse sentido, o ensino de Jesus sobre a oração é revolucionário na Bíblia. Porque, embora os rabinos daquela época usavam lá na Bíblia antiga, né, no Antigo Testamento, se usa o Abinu, né, que é a ideia do Abba, de chamar Deus de Pai, né? Mas Jesus aqui, quando ele usa essa expressão, ele usa no sentido de muita proximidade, muito carinho, de proximidade, uma oportunidade que a gente tem de conversar sabendo que ele se relaciona, que ele se importa, né? Essa ideia é uma expressão que é usada pela criança, né? A ideia dessa dependência, e assim como nós somos dependentes dele, ele age com relação a nós como um pai que cuida, que se importa. Legal, muito bom. Bom, além da exaltação, nós também temos na oração um outro elemento presente que é a petição. Sim. Né? Eu até costumo brincar que para muita gente oração tem a ver com pedir. Né? O pessoal que costuma dizer, né, que fizeram uma pesquisa na igreja para saber quais eram os elementos da oração. E aí a resposta foi, em primeiro lugar, petição, segundo lugar, petição, terceiro, petição, enfim. Oração se resumia. Você pede pela família, depois você pede pelo seu dinheiro, você pede por você mesmo. Orar é igual pedir, né? Sim. Então, conquanto a gente não deve só pedir, né, em oração, que ela não é composta apenas de petição, não é um sinônimo de petição, mas oração também envolve pedir, né? Esse elemento está presente na oração, né? Fazer pedidos a Deus. E na oração do Pai Nosso, nós temos esse elemento, né? A oração do Pai Nosso, ela contém alguns pedidos a Deus, o que
mostra para a gente que a petição ela pode estar presente na oração. Eu queria que a pastora ela comentasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da petição na oração, especialmente destacando esses pedidos da oração, né? Porque realmente ela tem petição, mas às vezes eu fico tentando comparar as orações que eu faço e os pedidos que eu faço com esses pedidos aqui da oração do Pai Nosso, com os pedidos das orações, né, de alguns servos de Deus presentes na Bíblia, né? Parece que esses pedidos aqui são pedidos diferentes, às vezes, dos pedidos que a gente costuma fazer no dia a dia, né? Sim. E tem muito a ensinar para a gente do tipo de pedido que precisa estar presente, né? Que precisam ser incluídos também nas nossas orações quando nós oramos a Deus. Comenta um pouco para a gente, pastor Alan, sobre essas questões. Um autor disse que se você quer conhecer o caráter de uma pessoa e o nível de fé de um cristão, chegue perto e tente ouvir sua oração. E... Faz sentido. Faz muito sentido. Porque você vai descobrir quais são as prioridades dessa pessoa, o que realmente, a oração fala do que está na nossa alma, né? E infelizmente eu ouvi a oração de algumas pessoas, talvez até a nossa, possa revelar um cristão bastante medíocre, né? Uma fé extremamente rasa. Então, o que a gente pede revela muito o que está dentro de nós. Você falou aqui do elemento da petição, realmente a petição é um elemento importante da oração, e é só a gente olhar aqui, eu estou lendo o texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13, que fala sobre a oração, né? Então, aqui você vai ver, por exemplo, os versículos que seguem, o santificado seja o seu nome, aqui é um pedido. Depois, venha o teu reino, é outro pedido, outra petição. Seja feita a tua vontade, é uma petição também. O pão nosso, dai hoje, é uma outra petição. Perdoa os nossos pecados. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. São petições, mas se você for analisar o nível aqui dessas petições, você percebe uma coisa muito interessante aqui. É que são coisas sublimes, coisas preciosas, né? Por exemplo, o primeiro pedido que é feito aqui, santificado seja o teu nome, a gente poderia identificar aqui como uma petição por conserto, né? Uma petição por mudança, por transformação na nossa vida. A gente lê essa frase, às vezes nem percebe como uma petição, né? Mas se você tiver o cuidado aqui de perceber, de analisar, você vai ver isso. Por que é uma petição por conserto? Porque todos nós cristãos levamos o nome de Jesus, levamos o nome de Deus sobre nós. E aí, fazer esse tipo de pedido, nós estamos dizendo para que Deus faça valer o nome dele sobre nós, né? E que para fazer valer o nome dele sobre nós, é pedir que ele conserte o que precisa ser consertado em nós. Porque essa é a questão. É muito parecido com o Salmo 139, que é uma oração de conserto também. Sonda-me, ó Deus, faça com que a minha vida esteja alinhada com a tua vontade. E assim, santifica o teu nome na minha vida, né? Então, é uma petição muito profunda. Imagina isso, você orar para Deus e dizer assim, você está dizendo, Senhor, que a minha vida esteja de acordo com o teu plano, com o teu querer, com a tua vontade, a tua verdade sobre mim. Importante ter muita consciência para esse pedido. Então, opa! A outra petição que vem aqui, venha o teu reino. Aqui você reconhece que teu pai, né, o Abba, o teu pai é rei, né? Que ele é soberano, que ele é Senhor, e também você está pedindo que a sua vida seja governada por ele. Outra petição que esse texto apresenta para a gente, né? Seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não o meu querer. É a oração de Jesus lá no Getsemane, né? Ele vai dizer exatamente, mas seja feita a tua vontade, seja que não seja o que eu quero, o que eu estou pedindo aqui, Senhor, mas que seja de acordo com a tua vontade, que a minha vida esteja alinhada à tua vontade e que a tua vontade se cumpra tanto na terra como no céu, não é? É tremendo, né? Tremendo. Porque é o pedido de um alinhamento cósmico, né? Entre terra e céu, né? Como que
que nós, meros mortais, né, nos alinharmos a um propósito eterno, né, para viver. Dizer, Senhor, é isso que eu quero me alinhar a Ti, né? Seja feita a Tua vontade. Depois, o pão nosso, dai-nos hoje, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Então, uma oração aqui por sustento, né? Uma oração pelo cuidado de Deus. E também essa oração mostra a questão da dependência a Deus. Senhor, que eu seja dependente do Senhor, que eu tenha a bênção do Senhor sobre a minha vida. A ideia aqui da oração por dependência, né, da oração pelo pão nosso, é a ideia do diarista, aquele que sai e que ganha o pão daquele dia e que não tem nada garantido para amanhã, né? Então ele vai dizer, Senhor, eu dependo do Senhor, me abençoa nesse dia. E esse pedir pelo pão nosso é pedir assim, que Deus conceda tudo aquilo que é necessário para a nossa subsistência, né? Para a nossa existência. Hoje. Eu dependo de Deus hoje, que Ele faça isso na minha vida. Aí depois, perdoa-nos. É a ideia de pedido de perdão e a importância aqui de pedir perdão pelos nossos pecados, né? Acho que nós vamos falar um pouco mais sobre isso a parte, né? Mas essa ideia de pedir o perdão, de reconhecer o sacrifício de Jesus sobre a nossa vida. E depois, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa é uma petição aqui por ajuda, a ajuda de Deus na santificação, na caminhada da vida. A gente sabe que essa questão de não nos deixar em tentação, cair em tentação, é uma petição por ajuda contra o inimigo, contra as ciladas do mal, contra as questões do pecado. Nós vivemos de um mundo, né, um campo minado, que a gente depende da misericórdia, da graça de Deus nos protegendo. E às vezes as pessoas, ao fazer essa petição, entendem de forma errada, que não é nos livrar da tentação, né? Mas é nos livrar na tentação. Não é que Deus, a vida tem as suas tentações, e o próprio Senhor Jesus, aqui em Mateus capítulo 4, fala de Jesus sendo tentado. Se o Mestre, se o nosso Senhor, nosso Salvador foi tentado, todos nós vamos passar por tentações. Então isso é inevitável, mas o que Deus pode nos conceder por meio dessa petição é dizer, Senhor, quando eu passar por tentação, me ajude a vencer, esteja comigo, né? Então, essas petições revelam aqui uma coisa muito profunda, sabe? É a consciência do reino de Deus, é você orar para que a vontade de Deus se cumpra na terra. O pastor falou de um alinhamento cósmico e tem a ver com a palavra lá de Eclesiastes capítulo 3, versículo 10, que diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração e a gente tem que orar com essa profundidade de eternidade, com a consciência do reino. As nossas orações precisam ter esse ensinamento. Mas assim, quando a gente analisa as nossas orações, e se você for sincero aí na sua análise, e eu procuro ser sincero na minha análise, às vezes eu analiso a minha oração e eu percebo uma oração rasa, uma oração medíocre, uma petição que seja, sabe, egoísta, né? Então, uma oração que só pensa em mim mesmo, e o quanto o Senhor aqui nos convida para uma oração com consciência de reino, com profundidade, e buscar, assim, sabe aquelas orações feitas pelo apóstolo Paulo? Aquelas orações assim que ele pede para que Deus o use, mas para que o mundo conheça o Evangelho, que ele intercede pelo crescimento da igreja, para que a igreja entenda o amor, para que a igreja compreenda todas as dimensões do Evangelho. Aquela oração que Paulo faz em Filipenses, acho que é Filipenses capítulo 2, versículo 10, que ele ora assim, eu quero conhecer a Cristo, eu quero compreender toda a grandeza da sua ressurreição, e compreender o significado da sua morte, e ao compreender a sua ressurreição, eu possa viver isso na prática, sua morte, sua ressurreição. Então, orações assim, essa oração do Pai Nosso nos convida, claro, pastor Eleilton, pastor Josias, a gente tem as petições que a gente precisa fazer, e orações simples, Deus cuida dos detalhes, né? Mas além dessas orações pequenas, a gente precisa ter uma oração
com petições, com essa consciência maior, que não seja uma oração medíocre, mas que seja uma oração profunda, que leve em conta a eternidade, que ore na dimensão do reino. Puxa, que rica essa oração, né? Muito, muito rico o conteúdo da oração do Pai Nosso. E é isso, você tem levado a sério essas petições presentes na oração do Pai Nosso? É o Senhor Jesus ensinando para a gente, né? Orem deste modo, né? Jesus respondendo aos discípulos como orar. É muito importante que a gente faça esse exame, né, das nossas orações. Bom, além da petição, um outro elemento também importantíssimo para estar presente nas nossas orações, à luz da oração do Pai Nosso, é também a intercessão. A intercessão. Aí eu queria que o pastor Josias comentasse um pouco para a gente, porque eu acho extraordinário, fantástico, o fato de a oração do Pai Nosso ser uma oração toda pluralizada. Ela não é uma oração que foi escrita no singular, mas no plural. Talvez para ensinar para a gente alguma coisa nesse sentido. É isso mesmo, pastor Josias? Exatamente, embora seja uma oração feita por indivíduos, mas não é para o indivíduo em si, né? Ela é sempre no coletivo. Tanto que os termos colocados pelo próprio Jesus, né? O Pai é nosso, né? Não é Pai meu, não devemos orar meu Pai, né? Mas Pai nosso. O pão é nosso, né? Porque todos nós precisamos das bênçãos diárias. O pão cotidiano não é só para mim, outros também têm fome, né? Todos têm fome, então o pão é para todos nós. O perdão dos pecados não é somente os meus pecados, mas os nossos pecados, né? Então, tudo isso vai mostrar como que a oração ela é altruísta também, né? Devemos nos colocar diante do Pai e ao Pai pedir por todos nós, não pedir somente para mim, né? Ver as minhas necessidades, mas se o reino é nosso, o Pai é nosso, né? A oração também tem que ser altruísta no ponto de levar em consideração o outro. É como se fosse um antídoto contra o egoísmo. Exatamente. Quando você ora a Deus, o Pai, mas você leva em consideração o outro, o nosso irmão, né? Aquele que está também do meu lado. Isso é muito, muito importante. Quando a gente fala que oração é relacionamento e que não é, quando nós oramos, não é Deus que muda, mas nós que mudamos, quando de fato a gente segue esse roteirinho proposto por Jesus aqui, uma das coisas que você faz é que essa oração, ela te tira dessa dimensão de pensar só em você mesmo, em si mesmado, uma oração que você fica pedindo só por você mesmo, e de repente você se torna uma pessoa mais amorosa, que leva em consideração o outro, que ora pelo outro, que intercede, né, pelo outro. E isso nos transforma. Né? Assim como tem os outros elementos, né, a questão do reconhecer quem Deus é, isso te transforma. Né? A questão da gratidão, que a oração sugere essa ideia, né, de agradecer, te torna uma pessoa mais grata enquanto você está orando. Nesse momento da intercessão, a oração nos torna pessoas menos egoístas e mais que se importa mais com o outro, né? Leva o outro em consideração enquanto está orando. Exatamente, isso é de extrema importância, porque quando eu pego o exemplo de Jó, por exemplo, que Deus muda o cativeiro, muda a sorte, né, de Jó ali, enquanto ele está orando pelos outros, né, ele em uma condição miserável, né, como se diz no ditado de hoje, no fundo do poço, ele está orando por outros. E é naquele momento que Deus o abençoa, né? Porque eu entendo, olhando para Jó, parece que a oração, quando chega nesse nível de altruísmo, de a gente se preocupar com o outro, mesmo tendo nossas necessidades, é como se a gente atingisse um outro nível, né? Dássemos uma segunda milha, e Deus tem tanto prazer nisso que Ele te abençoa a você mesmo enquanto você está pedindo para outros, né? Porque você está preocupado com o outro. Isso é uma lição muito importante, irmãos, para nós,
principalmente no momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, onde há muitos necessitados, né? Nós agradecemos a Deus porque temos o alimento em nossa mesa, mas tem muitos que não têm condição, né? Tá fazendo uma refeição somente por dia, outros que talvez nenhuma refeição por dia, e nós devemos levar isso em conta em nossas orações, né? Estamos bem, não estamos precisando de respirador, mas tem gente que está internado agora e nós devemos nos preocupar. Nós, como igreja, a ética do reino de Deus, ela requer isso, uma preocupação mútua, né? Quando o pastor Alan falando aqui de ser feito a vontade de Deus na terra como é feito nos céus, engloba tudo isso, né? Aqui nessa esfera, ela tem que ser alinhada da mesma forma que é no céu. Isso inclui esse altruísmo nosso, né? De a gente não olhar somente para nós, mas ao nosso redor tem pessoas precisando e nós vamos usar dessa ferramenta importante que é a oração para adquirir bênçãos, não somente para nós, mas também para aqueles que nós amamos, aquele que nos rodeia, até desconhecidos, né? A gente está orando, pedindo a Deus e também indo além, se possível, além da oração e ajudar, né? Porque a oração, ela nos move a isso, ela chama a atenção de uma necessidade. Há uma necessidade do meu irmão e o que eu posso fazer por ela, além de orar, né? Orar é o primeiro passo, mas eu posso me mover em direção a Ele. Então, essa oração, ela chama a atenção para um altruísmo que é uma marca daqueles que fazem parte do reino de Deus. Isso aí. A igreja, ela é uma comunidade ajudadora, né? Sim. Uma comunidade ajudadora de intercessores, de pessoas que preocupam-se umas com as outras, né? E eu penso que a oração do Pai Nosso faz a gente refletir um pouco, né, a respeito dessa faceta, né, da missão da igreja e da própria responsabilidade da igreja, né? Você que está ouvindo a gente, que está acompanhando o programa Texto e Contexto, né, o pastor Josias citou aqui a questão da pandemia, né? Talvez você conheça gente que agora está chorando porque perdeu algum ente querido, né? Então, que tal não deixar passar esse dia sem apresentar essa pessoa diante de Deus, né? Sem colocar essas pessoas que você conhece e sabe que estão sofrendo diante de Deus, né? Quantas pessoas pedem oração para a gente, né, durante o dia? Principalmente a gente que é pastor, né? É mais comum. O grupo está cheio de WhatsApp, né? Sim. É mais comum pessoas o tempo todo, né, nos contactando para pedir oração, né? Ore por isso, ore por aquilo, né? E você, quando as pessoas te pedem oração, de fato você tem levado a sério esses pedidos de oração, né? E de fato tem apresentado essas pessoas diante de Deus? É porque eu acho que para muita gente é até meio automático, né? Pede oração, não, beleza, vou orar. Assim como responde que está tudo bem no automático, né? Mesmo às vezes não estando, né? Ou manda no WhatsApp a mãozinha, né? Manda no WhatsApp a mãozinha, mas não ora. Acho que é importante a gente levar a sério e esse é um elemento que tem que estar presente na oração, né? Intercessão. De fato, a gente precisa lembrar de orar pelos outros. É que é muito fácil você tem a questão do pão nosso de cada dia, né? Você, cristão, fazer sua refeição e agradecer a Deus, né? Mas você nunca levar em conta de que tem alguém que está com fome, né? Tem interceder por essa pessoa. Se importar com o outro, né? Sim. Levar em conta o outro é fundamental. É isso aí. Bom, nós estamos caminhando aqui para a parte final do nosso programa. Nós já falamos então aqui de vários elementos que devem estar presentes na oração. Nós já falamos aqui da exaltação, né, da oração começar em Deus. Já falamos das petições, já falamos aqui da intercessão. Eu queria, partindo então para essa parte final, que a gente comentasse um pouco, pastor Alan, sobre um outro elemento que também precisa estar presente na oração, que é a prática da confissão, a confissão de pecados. Talvez esse elemento da oração é um elemento que esteja um tanto quanto escasso, né? Sim. O pastor Alan comentou de a gente ouvir a oração da pessoa para tentar descortinar o coração, né? Entender o nível de fé. E às vezes, né, ouvindo orações, a gente percebe a falta principalmente desse elemento aqui, né? Da confissão de pecados, né? Fazer a confissão de
de pecados, né? E a não ser que as pessoas sejam muito diferentes de mim, que peco todo dia, essa aparentemente precisa ser uma prática diária. Mas, pastora Ala, comenta um pouco para a gente sobre essa prática, especialmente sobre o que Jesus falou sobre ela na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso claramente mostra para nós que Deus, ele se agrada quando nós reconhecemos que somos pecadores, reconhecemos e confessamos os nossos erros. Isso demonstra na nossa forma de orar a nossa dependência de Deus. E também nos dá uma consciência de quem nós somos. O pastor Josias comentou no início aqui que quando a gente começa exaltando, a gente tem uma consciência de quem Deus é. E quando a gente confessa e reconhece-se pecadores e confessa os nossos pecados, a gente tem uma dimensão de quem nós somos. E aí, claramente, o texto nos incentiva a essa questão. Jesus ora assim, nos ensina a orar assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E nesse texto, o pecado é comparado a uma dívida que a gente está tendo com Deus, né? E nós somos devedores do Senhor por causa do pecado, né? E perdão foi a forma, uma invenção de Deus, por meio do sacrifício de Jesus, que nos permite termos a nossa dívida paga, e quando o Senhor traz e permite que nós tenhamos o perdão, é uma maneira de Deus restaurar o nosso relacionamento com Ele. Isaías 59 diz lá que os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus, e o pecado nos tornou inimigos de Deus. Por meio do perdão dado por Jesus na cruz do Calvário, a gente então tem a possibilidade de ver o nosso relacionamento com Deus sendo restaurado, né? A nossa dívida é paga e a gente pode, dessa forma, nos relacionar com Deus. Eu tenho um costume, pastor Eleilton, de começa a oração exaltando, mas uma das primeiras coisas que eu faço é confessar os pecados. Eu ensino isso, eu entendo que, como a gente é pecador, a gente não é digno de estar diante de Deus, e a gente já tem que entrar se justificando. Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda, como um dos elementos ali primários da nossa oração. Confessar, pedir permissão, né, para entrar diante do Senhor, reconhecendo não que isso é pelos nossos méritos, mas reconhecendo o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, pedir: Senhor, me perdoe, eu quero entrar na Tua presença, que o Senhor me dê essa permissão por meio de Cristo. Então, confissão é algo importante e tem a ver com o perdão de Deus, que é o meio criado para que o relacionamento seja estabelecido. Quando nós nos sentimos perdoados por Deus, nós também nos vemos na condição de perdoar o outro. E aqui, o próprio elemento da oração aqui, Jesus faz uma conexão um com o outro, claramente aqui no versículo 12, mostra que a gente deve ter esse cuidado. E lá no capítulo 6, os versículos 14 até o 16, até faz um ensinamento adicional sobre isso. Olha, que o versículo 14 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também perdoará vocês. Mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celeste não perdoará a ofensa de vocês. Quando eu leio essa palavra, eu já até vi alguém explicando isso, dizendo assim que é uma condição para que você seja perdoado. Eu não entendo que seja exatamente uma condição para que a gente seja perdoado. Ou seja, você só tem direito a orar, você só tem o perdão de Deus se você fizer perdoar o outro, né? Porque isso não se alinha com o ensinamento da graça, né? Você estaria fazendo por merecer. Né? Tornaria a salvação e o perdão de Deus meritório, né? Isso. Olha, então como eu perdoei, Deus tem que me perdoar. Não é esse o ensino. Não é isso que o texto está dizendo, né? Eu entendo aqui que não é uma condição, mas sim uma consequência natural do perdão e da graça de Deus na nossa vida. Se eu me sinto perdoado e eu compreendo a dimensão e o poder desse perdão,
eu tenho mais facilidade de perdoar o outro. Quando eu conserto a minha comunhão com Deus, o fato de ser perdoado por Ele, ter comunhão com Ele, e isso me leva à dimensão com o meu irmão. E aí eu posso perdoar. Se eu não perdoo o meu irmão, isso é uma prova de que eu não me senti perdoado por Deus. Ou alguma coisa está errada nesse relacionamento com Deus. E a Bíblia vai repetir várias vezes sobre isso, quando fala de perdão, sempre olhando Jesus como exemplo, como a base do perdão, né? E a consequência disso, o perdão aos nossos semelhantes. Jesus falou isso em parábola, lá em João, na carta de João capítulo 1, diz assim, se nós temos comunhão com Deus, também teremos comunhão com os nossos irmãos, né? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, aqui o que esse texto está dizendo é que quando nós perdoamos as dívidas dos outros, é uma consequência natural de sermos perdoados por Deus, né? Então, nós estamos nessa dinâmica aí do perdão que é próprio daquele que segue ao Senhor Jesus, né? Então, essa explicação aqui de que o perdão diz respeito a essa comunhão com Deus, e isso vai nos levar a também perdoar os outros. Mas assim, até respondendo a sua pergunta, no início, a confissão é um elemento fundamental das nossas orações. Deve estar presente em todas elas, ou pelo menos precisa estar presente diariamente em uma de nossas orações naquele dia. Isso aí. Eu penso que se a gente coloca mesmo como hábito orar, né, confessando os nossos pecados a Deus e desejando o perdão de Deus, eu tenho a impressão que isso acaba ajudando a gente a aumentar a nossa consciência sobre a importância de perdoarmos o próximo também, né? Acho que uma coisa acaba ajudando a outra, né? Já que elas estão tão intimamente relacionadas, né? Como o pastor Ana coloca na explicação, então uma acaba alimentando a outra, né? Eu tenho esse desejo enorme de ser perdoado por Deus e faço da confissão uma prática constante e diária. Constantemente eu estou sendo desafiado e lembrado também a usar de misericórdia também com aqueles que convivem comigo, né? Que fazem parte do meu círculo de relacionamento. Ok. E assim, até lembrando o que foi dito pelo pastor Josias no início, né? A consciência de quem é Deus me leva à consciência de quem eu sou, né? Deus é santo, perfeito, e eu que me vejo, né? Me encontro de fato e percebo quem eu sou diante dele, isso me leva a uma condição de humildade, né? E que automaticamente precisa me levar à questão da confissão. Isaías no capítulo 6, diz a Bíblia que ele viu Deus, né? Ele teve uma visão de Deus, e essa visão de Deus o levou a ter uma visão de si mesmo. E quando ele se vê, ele leva um susto, né? Pela primeira vez ele se enxerga ao enxergar Deus. E aí ele diz, ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer, eu não mereço, né? E aí Deus ali traz purificação e perdão sobre a vida dele, né? A confissão é esse exercício de relacionamento com Deus, né? Alguns chamam de respiração espiritual, né? De você estar se limpando sempre, né? Porque todas as vezes que se aproxima de Deus vai ter essa visão de Isaías, né? Ele mesmo sendo sacerdote, estava na igreja, ele não estava numa balada, né? Ele estava na igreja e ele se enxerga como merecedor, né? Poderia dizer, olha, Deus, está vendo? Eu estou aqui, né? Na tua casa. Ele leva um susto, né? Ele leva um susto. Não, como? Esse sou eu. Ele de repente se percebe, nunca tinha se percebido ainda. E essa confissão é essa respiração, né? Você se limpa, mas vivemos ainda sobre o pecado atuando na gente. A gente vai cometer mais novos pecados, mas vamos pedir perdão novamente. Essa respiração vai nos limpando, né? Disso. E é tão bom isso que a gente deseja isso para o outro também, né? Se sentir liberto, né? Porque culpa é terrível, né? Sim. Isso, viver com culpa, viver com... isso angustia e tudo mais. E uma vez liberto, é um sentimento tão bom que a gente deve desejar para o outro também. Dizer, irmão, você me deve alguma coisa, fica tranquilo, fica em paz, porque está zerado, né? É isso aí.
Você falou de culpa ser um sentimento terrível. Eu lembrei daquela parábola que Jesus contou sobre o perdão, né? Quando ele estava ensinando sobre o perdão Uhum. do servo que foi perdoado, né? De 10 mil talentos, né? Aquela dívida impagável, né? Uhum. E aí o outro devia 100 denários e ele agarra o cara Pescoço. pelo pescoço, né? Então, imagina quanta angústia, né? Quanto você tá essa experiência, né? Não só o que tá com esse cara que tá com o pescoço sendo sufocado, né? Uhum. Mas esse que tá Uhum. sufocando aqui, né? Então o perdão ele liberta, Zera tudo isso, os dois. zera lá tudo de isso, cá. né? É. Então, E aí entra naquilo que o pastor falou, né? Que esse que devia muito, ele não entendeu a dinâmica do perdão, né? Então, assim... Ele não entendeu o tamanho do perdão de Deus sobre a vida dele. Não Isso, entendeu. ele não entendeu. Se ele tivesse entendido, ele já, irmão, tá zerado agora, acabei de ser perdoado, olha, isso é fichinha, né? Mas quando a pessoa não entende, aí cai naquilo, né? Que parece ser uma condicional, mas não é, né? Então, assim, a pessoa recebeu o perdão, mas ele não foi liberto ainda. Isso, Provavelmente ele vive com culpa ainda, Sim. né? Você falou da culpa, eu não me recordo assim se foi um livro de Stott que eu li, que ele fala, acho que foi Stott, assim, que ele fala que teve uma pesquisa num hospital psiquiátrico em Londres, e aí para descobrir a causa das pessoas, né, das enfermidades emocionais e até mentais das pessoas. E ele diz que, de toda a percepção, diz que 80% das pessoas que estavam ali, uma das causas de suas dores e suas enfermidades era a culpa. Culpa, olha. 80% tinha alguma relação à culpa. Né? O quão importante o perdão na nossa vida e o quanto libertador traz cura, traz libertação. Então, a oração do Pai Nosso, ao colocar esse elemento, mais uma vez mostra que nós somos transformados ao orar. Quando a gente ora, a gente reconhece que a gente reconhece quem Deus é e essa dinâmica nos liberta, nos cura. amém. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Chegamos ao final desse programa Texto e Contexto. Falamos, pela graça de Deus, hoje sobre os elementos da oração, o conteúdo da oração, tendo como base a oração do Pai Nosso. Nós vamos caminhar então para o fechamento. Eu queria pedir para o pastor Alain dar uma palavra final de desafio aí para as pessoas que estão nos acompanhando. E na sequência, o pastor Josias, ore por todos nós. O pastor Eleilton, a gente falou aqui sobre a questão da oração do Pai Nosso como modelo e os elementos dessa oração. A gente colocou quantos elementos aqui? Exaltação, submissão, petição, intercessão e confissão. Elben César, ao falar sobre, ele coloca adoração, né, no primeiro item, e ele diz que ao adorar, a gente poderia incluir um outro elemento que é a gratidão. Você começar a sua oração também agradecendo. E que esse é um elemento que está presente na oração do Pai Nosso. Né? Ele fala da intercessão também, tá aqui. Ele coloca lá sete elementos. Né? Então isso é interessante. Então eu queria só acrescentar esse elemento aqui. Dizer que na oração do Pai Nosso tem a exaltação, tem a adoração, submissão, mas também tem o agradecimento. Quando você orar, agradecer ao que Deus faz. Né? Então o que eu queria lançar como desafio aqui? Queria lançar como desafio para todos nós o seguinte: use a oração do Pai Nosso como um roteiro de oração. Quando você for orar, procure na sua oração observar esses elementos: adorar, exaltar, agradecer, né? Confessar seus pecados, pedir, mas não só pedir, também interceder, então orar por outras pessoas. Eu diria assim que é melhor você colocar a petição depois da intercessão. Você primeiro intercede pelas pessoas e coloca lá seus pedidos. E termina a sua oração, né? Confessa os pecados e termina a sua oração com exaltação também. Por que eu digo isso, Eleilton, pastor Josias e irmãos que estão nos acompanhando?
é que eu tenho ouvido muitas pessoas dizer assim, pastor, eu tenho dificuldades, às vezes eu oro, minha oração é 1 minuto. Minha oração não passa de segundos, já acaba as palavras. Não tem mais assunto, né? Rapaz, se você observasse esses elementos, imagina assim, que você começa dizendo quem Deus é para você, que é a exaltação, a submissão à vontade dele. Então, dizer quem Deus é, tenta dizer aquilo que você sente com relação a Deus, direcionando a sua oração a Ele. Já dá mais de uns minutos, já dá 1 minuto aí, né? Aí você faz o agradecimento, dedica um tempo da sua oração para agradecer. O segundo elemento aí do seu roteirinho, né? Então, agradeça a Deus. Terminou de agradecer, aí você vai interceder. Interceda, faz uma listinha lá de quais pessoas que você quer apresentar diante de Deus. Eu acho que já passou de uns 2 minutos essa oração. Você abriu o grupo do WhatsApp, isso, tanto de pedido. Pega lá. Tem muito pedido. Então ali, interceda. Depois, né, aí tem que confessar o seu pecado, dizer para Deus o que você coloca lá, a confissão como um dos elementos, e você confessa. Aí também petição. Aí você vai pedir. Até agora você não pediu nada, assim, né? Você pediu para os outros. Agora que você vai pedir por você. Quanto tempo daria essa oração? Eu acredito que você poderia aumentar um pouquinho mais do tempo de oração se você observasse o que Jesus ensinou. Que o que a gente mostrou aqui para você não é que você deve repetir a oração do Pai Nosso, porque aí vai virar uma repetição, e às vezes você vai fazer isso sem reflexão. Mas se você seguir como um roteirinho, isso vai ser uma oração muito mais profunda, né? E você vai poder ter mais tempo de oração. Use a oração do Pai Nosso como um roteiro para a sua oração. E mais uma vez, faça da oração um relacionamento com Deus. E a gente aprendeu aqui hoje, pela oração que Jesus nos ensinou, que à medida que nós oramos, nós vamos sendo transformados. Quando a gente ora, a gente tem uma consciência maior de quem é Deus. Quando a gente ora, a gente deixa de ser tão egoístas e nos tornamos pessoas que se importam com os outros. Reconhecemos os nossos pecados e nos tornamos mais santos. E a oração vai nos transformando. Então eu creio que fazer da oração um relacionamento, um diálogo com Deus, isso traz para nós cura, transformação, crescimento espiritual. Eu queria terminar essa palavra citando Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, porque nós estamos vivendo num tempo de pandemia, a gente citou aqui e falou a importância da prática devocional nesse tempo, né? E lá, Filipenses 4, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: "E não andeis ansiosos por coisa alguma, antes coloque diante de Deus, através de petições, orações, com ação de graça." Ou seja, ao invés de você ser dominado pelo medo, ao invés de você ser dominado pela ansiedade, se tornar uma pessoa totalmente ansioso ou ansiosa, você deve usar a oração como um remédio de Deus na sua vida, colocando diante de Deus, com petição, com clamor e com ação de graça, né? Reconhecendo aquilo que Deus já fez por você. E essa palavra diz que o Deus da paz vai estar com você, né? E aí diz lá que você vai ser abençoado praticando isso, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. É uma palavra que Deus tem falado muito forte no meu coração. A gente tem vivido tantas tragédias, a gente tem ouvido tantas histórias difíceis e situações de luto, que muitas vezes as nossas emoções estão bem complicadas, o nosso coração abalado, os nossos pensamentos abalados. Mas quando nós praticamos a oração como uma prática devocional, um exercício de fé, né, assim como Jesus nos ensinou, Deus coloca sobre nós essa paz que excede todo entendimento. Você se senta no divã de Deus e é tratado por Ele quando você ora, e aí Deus guarda o seu coração e a sua mente. É isso que eu desejo para você. Faça da oração essa prática devocional que te transforma, que te muda, que cura e tira a sua ansiedade e o seu medo no nome de Jesus. Amém.
Amém. Nada mais apropriado de a gente encerrar com a oração do Pai Nosso, né? É a maneira de fixar esses elementos, né? Então, nós falamos que as palavras exatas, né? Não precisa ser exatas, mas quando a gente repete, a gente fixa esses elementos. Talvez muitos façam muito tempo que não orem o Pai Nosso, né? Achando que é aquela coisinha da escolinha, né? Que aprendeu lá, a tia do Djap, lá do MCA, ensinou. Mas vale a pena a gente, vez ou outra, estar repetindo, né? Ou quem sabe sempre, né? Estar repetindo para fixar isso na nossa mente. Então, gostaria de convidar a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor Jesus, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Que o pão nosso de cada dia o Senhor nos dê hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. 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 Pastor Josias, muito obrigado. Pastor Alain, muito obrigado. Você que nos acompanhou até aqui, Deus continue lhe abençoando. Na próxima semana estaremos juntos novamente, continuando a falar sobre práticas devocionais. Semana que vem nós vamos falar sobre o jejum, sobre a importância do jejum, enfim, sobre aquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina sobre essa importante prática devocional. Não perca o próximo programa, te esperamos lá.